Pronto, estamos gravando. Pessoal, então boa tarde. Ah, não estou apresentando minha tela, né? Boa tarde. Boa tarde. Espero que todos estejam bem. Boa tarde, Isaac. Tudo bom? Vocês viram que mudou a carinha do Google Meet? Que legal. Ficou ótimo. A minha tá a mesma coisa. Não, tá diferente, pô. Mudou o visual. Eu tô vendo na sua tela que mudou, mas a minha tá a mesma coisa. Uai. Bom, vai ficar a fotinha do Enzo aqui, né? A câmera, desculpa, se movimentando, né? Então na gravação vai ficar a câmera do Enzo aí, beleza? Então vamos começar, pessoal. Ah, desculpa, tá no final, né? Hoje, então, temos um divisor de águas no nosso curso. Nós vamos sair da cinemática, que é o estudo do movimento pelo movimento, que não, né? Da onde que surge esse movimento? Nós vamos começar a entender de onde é que surge o movimento, certo? Por meio do estudo da dinâmica. Ok, pessoal? Então, outra informação importante é que acabou o primeiro bimestre ontem e hoje nós já estamos no segundo bimestre do curso. Então, sejam bem-vindos, ok? Pessoal, então hoje o que a gente vai tratar é sobre as 3 leis de Newton, ok? Vocês vão ver que é uma aula bem mais conceitual, mas tem conceitinhos bem importantes que vocês têm que guardar, tá bom? Depois eu já deixei para vocês aqui no mundo. Esse gatinho do Enzo tá... Pois é. Eu já deixei aqui no Moodle um questionário para vocês, tá? Exercitarem os conhecimentos aí de leis de Newton. Vocês vão ver que não precisa fazer muita conta, não. São umas continhas bem bobas, tá? Bem tranquilinho mesmo. Para fixar esse conhecimento aqui de novo, de hoje, tá bom? Bom, deixa eu só fechar a janela aqui que tem uns capeta gritando lá na rua. Beleza. Então, a partir de agora, começaremos a falar sobre as forças que causam movimento, ou não, né? Forças que estão interagindo entre si, que deixam o corpo em equilíbrio. Ok? Então, a gente vai perceber que até esse momento, a gente não estava preocupado em saber o que causava o movimento. Lembra que eu falei isso para vocês? Na cinemática, a gente só estudava o movimento pelo movimento. Agora, a gente vai ficar mais preocupado, né? Em como que esse movimento acontece, porque de algum jeito, de algum lugar, tem que sair uma força para esse movimento acontecer, tá? Então, diversas forças vão poder ser aplicadas em um corpo sem que haja movimento também, ok? Então, a gente vai olhar para a força gerando movimento ou para a força não gerando movimento, que é a estática, ok? Mas, é claro, né, tudo faz parte da dinâmica dos corpos ali. Então, aqui, né, pessoal, a gente consegue perceber essas duas vertentes das 3 leis de Newton, né, que é uma força, né, sendo imposta a um corpo aí, né, que gera o movimento. No exemplo que eu pus aqui, um carro, né, o motor traciona as rodas aqui, né, e a força de atrito aqui entre a roda e o asfalto é que vai fazer com que esse carro se movimente para frente, ok? E no caso da estática, aí, né, quando a gente olha para as forças em equilíbrio, nós temos, por exemplo, as pontes, né? As pontes não poderiam existir ou não poderiam ser projetadas sem um pleno conhecimento sobre as 3 leis de Newton, ok? Principalmente a lei as 3 juntas, né? Seria o caso. Beleza, pessoal? Então, primeiro a gente vai começar com a definição de força aí, né? Falando sobre as forças em equilíbrio aí. Tudo bem? Então, a gente pode medir o efeito de uma força aplicada a uma partícula com o auxílio de uma mola e uma escala numérica abaixo dessa mola, ok? Então, perceba, né, que se a gente prender essa mola aqui numa parede e puxar ela e colocar aqui, né, um marcador aqui embaixo, né, para ele monitorar esse deslocamento dessa mola, a gente vai perceber que quanto mais força a gente aplica, mais essa mola vai se deformar, né?
Então, a deformação da mola é proporcional à nossa força. Então, é um bom jeito de mensurar a força que a gente está aplicando, ok? Bom, e aí eu vou mostrar para vocês já o conceito de força, mas percebam, né, que olhando para o desenho do rapaz estendendo a mola, a gente pode concluir também que uma força pode produzir efeitos diferentes conforme a direção e o sentido que ela é aplicada. Então, concluímos que força, pessoal, acaba por ser uma grandeza vetorial, ok? Então, vocês não podem esquecer, né? A gente está falando de força, era uma grandeza vetorial. Se era uma grandeza vetorial, a gente precisa definir direção e sentido além do módulo, ok? Bom, sobre equilíbrio, né? A gente está vendo aqui numa figura do lado, ó, nessa daqui, uma partícula, né? E tem 3 conjuntos de mola aí prendendo essa partícula aqui no ponto P. Certo? Essa partícula aqui, pessoal, se a gente simplesmente prender essas molas aqui, né, em algum lugar, essa partícula vai ficar paradinha, não vai? Quer dizer que essas forças aplicadas por essas molas, né, combinadas, deixam essa partícula em equilíbrio. Ok? Isso daí é um dos conceitos básicos das 3 leis de Newton. Tá? O equilíbrio dos corpos, né, o equilíbrio desse corpo aqui, ele só vai acontecer se a somatória das forças que estão agindo sobre ele for igual a 0. Tá? Mas vamos contextualizar tudo certinho. E também a gente tem uma outra situação aí, né, de equilíbrio e tudo mais que a gente tem que entender, que é essa situação aqui de uma partícula presa a uma mola que está presa ao teto, tá? A gente vai perceber, pessoal, que uma partícula qualquer, um corpo, né, que tenha massa diferente de 0, esse corpo aqui, sob a ação da gravidade, vai exercer uma força que vai distender essa mola. Ok? Não, Adria. A gente vai perceber que essa força aqui vai aplicar, que essa partícula vai aplicar uma força por conta da ação da gravidade nessa mola, e vai chegar um momento que essa mola vai parar, certo? Bom, então a gente coloca o corpo lá na mola, imaginem isso, né? Faça essa experiência. A gente coloca um corpo lá na mola e solta esse corpo. A mola vai dar uma balançada assim e depois vai parar, certo? A gente vai ter uma forçazinha aqui, pessoal, de reação, tá? Além da força que está fazendo esse corpo ir para baixo, nós temos uma força de reação que deixa ele aqui paradinho, que está sendo, no caso, exercida aqui pela mola, ok? Essa força aqui, pessoal, nada mais é do que uma força de reação, certo? A gente chama de força de reação exercida pela mola para deixar também o corpo em equilíbrio. Ela vai ser sempre contrária à força principal, né? Vai ter mesmo módulo e direção, mas o sentido vai ser contrário. Ok? Aqui a gente deu o exemplo da mola, né? Mas a gente tem a mesma coisa acontecendo se a gente coloca um corpo qualquer sobre uma mesa, tá? Se esse corpo aqui ele está sobre uma mesa, né? E ele está sob a ação da gravidade, é claro que vai ter uma força-peso atrelada a ele, né? Porque a gravidade é uma aceleração e esse corpo tem uma massa. Por conta da força de reação que a mesa exerce sobre o corpo, nós vamos ter uma força contrária aqui, né? Nós vamos ter uma força contrária aqui, que aqui no desenho está sendo chamado de menos F, que vai ser a nossa força de reação, que mais para frente a gente vai começar a chamar ela de uma força normal, que ela é sempre perpendicular ao plano em que o corpo está localizado, ok?
Beleza, pessoal? Até aqui. Tá beleza? Só uma dúvida. Hum. Eu vi uma coisa sobre conservação de energia que falava que, tipo, nenhuma energia se perde nem se ganha. A energia só se transforma. Que tipos de forma que dá pra energia se transformar? Ou são tantas que não dá pra citar aqui? Vamos deixar esse assunto para quando a gente falar de energias mecânicas? O que você acha? Tá bom. Pode ser. Pode ser? Tem diversas energias, tá? A gente ainda não vai falar de energia. A gente só vai falar de forças interagindo em um corpo. Mas energia, a gente pode falar de energia mecânica, energia elétrica, energia química, diversas energias, tá? Dentro das energias mecânicas, nós vamos ter a energia cinética, que é dada pelo movimento, e as energias potenciais, que é potencial gravitacional e potencial elástica. Ok? São 3 energias. Quando a gente estiver estudando energia e conservação de energia, a gente vai ver como elas se transformam de uma para outra. Por enquanto, Enzo, vamos ficar aqui na primeira, segunda e terceira lei de Newton, pode ser? Tá bom, então. Tá. Então, ó, contextualizado tudo isso, pessoal, a gente tem condição de falar sobre a primeira, segunda e terceira leis de Newton, ok? Bom, a gente já sabe o que é equilíbrio, a gente já sabe o que é uma força de reação, o que é uma força normal, né, que é igual a uma força de reação. Então a gente já pode falar sobre a primeira lei de Newton aí, que é a tal da lei da inércia, ok? A primeira lei de Newton diz que um objeto... Um corpo em movimento tem que permanecer em movimento, é isso? Isso. Ó, um objeto em repouso tende a permanecer em repouso até que uma força externa haja sobre ele. Ok? Então essa frase aí resume bem a primeira lei de Newton, só que não só o repouso representa a inércia. Outra frase que pode resumir também muito bem a primeira lei de Newton é isso daí que o Enzo acabou de falar. Que um corpo em movimento ele tende a ficar em movimento até que a resultante das forças que agem sobre ela seja diferente de zero. Então perceba, pessoal, ó, eu vou ter inércia, eu vou ter um corpo parado quando a somatória das forças, e esse Ezão aqui grandão, né, quer dizer somatória. Somatória é sair somando todo mundo aí, né, respeitando os seus sinais e tudo mais, né, mas é sair somando todo mundo aí, né, que todas as forças que estejam envolvidas sobre um corpo. Então, a primeira lei de Newton, ela diz que a somatória das forças vai ser igual a zero, né? E se eu tenho essa situação, eu tenho uma situação de inércia. Tranquilo? Se a somatória das forças que estão atuando sobre o corpo é igual a zero, então eu tenho uma situação de inércia. Vamos fazer essa primeira experiência mental aqui, ó. Pensem nessa bolinha que está em cima da mesa, certo? A bolinha está aqui em cima da mesa. Vocês estão vendo alguma força agindo sobre esse corpo? Vocês imaginam? Não. Hã? Não. Vocês Só imaginam? sentido, tipo, ao ar livre e vento muito forte. Só isso que eu consigo imaginar. Tá, você não imagina mais nenhuma força interagindo com esse corpo aí? Além do vento, uma força externa, não. Tipo, a gravidade só puxaria para baixo se a mesa estivesse inclinada. Mas ela parece estar reta. Ó, o Cauê e o André falaram a gravidade. E eu concordo com eles, né? Porque se esse corpo aqui... E quando esse corpo for levado por influência da gravidade, não sairá apenas uma linha reta. Ele fará uma curvatura, certo, professor? Não. Só que depende de onde ele está posicionado também. A mesa está reta, ele está tipo, mais ou menos no meio. Ele tá... Ó, eu fiz... Isso daqui é uma foto aqui de uma mesinha de casa e eu coloquei uma bolinha lá. Tem forças interagindo aqui. O Copérnico fez um experimento parecido com esse, certo, professor? Para ver a influência do Sol e a gravidade dele na Terra. Não, mas nós não estamos falando de gravitação universal ainda. Nós estamos falando de forças interagindo aqui na Terra. Vocês estão viajando na maionese. Olha para esse experimento mental aqui e fala para mim. Tem forças interagindo nessa bola ou não? Sim.
Tem? Quais forças estão interagindo nesse corpo aí? A gravidade. Mas a gravidade não é uma força, a gravidade é uma aceleração. Por que tem uma força interagindo? Eu falei agora há pouco. Porque se um corpo com massa diferente de zero está sob a ação da gravidade, então nós vamos ter uma força que puxa ele para baixo. Que eu vou falar um pouquinho mais para baixo aqui, que é a tal da força-peso. E se a gente tem uma força por conta da ação da gravidade puxando esse corpo para baixo, por que ele fica parado aqui? Em cima da mesa? Porque ele já estava parado antes. Ué, mas ele vai continuar parado, né? Mas o que está deixando ele parado ali? É a força de reação? Opa, esse Matheus é foda mesmo. Por conta da força de reação da mesa para o corpo. Então, pessoal, se nós temos uma força agindo sobre o corpo, por conta da ação da gravidade, ela está puxando para baixo. Se o corpo está parado, ele está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, eu tenho que ter uma força em sentido contrário com o mesmo módulo e direção da força da gravidade, que é a força de reação da mesa para o corpo. É o que a gente vai chamar de força normal. Tá? Então, vejam só. Espera, a mesa está exercendo uma força no sentido contrário da gravidade? Tá. Nesse corpo aqui. Por quê? Porque, Então, ó, professor, teria mais ou menos aquela mesma lógica que tanto a Terra e a Lua exercem força uma sobre a outra? Mais ou menos isso? não, isso daí é a gravitação universal, vai depender da massa. Deixa o assunto de planetas para outra coisa. Tá? Aqui a gente está dentro da Terra. Ó, tá dentro da Terra. Temos uma aceleração da gravidade aqui na Terra. Tá? Nós temos uma força da gravidade puxando esse corpo para baixo e uma força de reação com a mesma direção, mas sentido contrário, fazendo com que esse corpo fique em equilíbrio. Ok? Então é a lei da inércia, né? Que é a mesma força que, por exemplo, você dá um soco na parede, a parede vai dar de direções opostas, mas de mesmo. Essa é a terceira. Essa é ação e reação. Mas, veja bem, vocês têm que pensar na inércia, pessoal, como um corpo em equilíbrio. Esse corpo estando em equilíbrio, a somatória das forças que agem sobre ele tem que ser igual a zero. Então, olha só. Mas que força que a mesa está exercendo que eu não entendi? Eu sei que tem a gravidade exercendo a força, mas tem a mesa que está fazendo outra força que eu não entendi qual é. Olha só. O corpo está em equilíbrio, certo? Ele está paradinho. Ok? Sim. Para ele estar parado, a somatória das forças que agem sobre ele tem que ser igual a zero. Ok? Sim, sim. Se eu tenho uma força exercida pela gravidade nesse corpo, né? Gravidade e a massa influenciam nessa força aí, né? Se eu tenho uma força sendo exercida nesse sentido, para ele estar em equilíbrio, o que tem que acontecer? E outra no sentido oposto, mas... A mesma força, o mesmo volume da força no sentido oposto. Mas que força seria essa? Exatamente? Uma força de reação. Força de reação. Força de reação. Uma força de reação da mesa para a bola, para equilibrar a coisa, Enzo. Senão, a bola não vai estar parada. Esse corpo aqui, ó, se eu não tivesse uma força de reação aqui, o que ia acontecer com esse corpo? Ele ia cair. Ele ia cair da mesa, ele ia sair furando tudo e ir até o centro da Terra. Acho que eu entendi. Para ser respeitada a primeira lei de Newton, nós temos que ter um corpo em equilíbrio e a somatória das forças que estão agindo sobre esse corpo tem que ser igual a zero. Se eu coloquei esse corpo em cima da mesa e eu sei que tem a força, a gravidade exercendo o seu papel aqui, né? E uma força puxando em direção ao centro da Terra, então eu também sei, por conta da primeira lei de Newton, que vai existir uma força de reação para que o corpo fique em equilíbrio. Entendeu? A Liza perguntou o que é força de reação. Força de reação, Liza, nada mais é
do que uma força, no caso dessa bolinha que está aqui em cima da mesa, nada mais é do que uma força contrária à força exercida pela influência da gravidade sobre esse corpo. Entendeu? Eu acho que não entendeu. Ah, sim. Beleza. Então, pessoal, ó, se a gente for parar para olhar essa regrinha aqui, ó, de somatória das forças tem que ser igual a zero para que esse corpo respeite a primeira lei de Newton, né? Ele está em equilíbrio, a somatória das forças vai ser igual a zero. Porque as únicas forças que estão sobre esse corpo é uma para baixo, aqui por conta da gravidade, e uma força de reação com o mesmo direção, né, módulo, mas sentido contrário. Ok? Nesse caso, então, professor, a gente analisaria aquilo na prática que é... Calma aí, só um minuto, professor. Tá. Deixa eu ver se alguém falou mais alguma coisa aqui. Não. Quais os valores das forças que você cita somatória? Ah, Ana Laura, por enquanto a gente não sabe os valores, né? A gente só está estudando a teoria. Depois a gente vê valores. Tudo bem? Ô, professor, então seria aquela parte que a força altera o movimento, certo? Então, se a mesa não estivesse exercendo força sobre a bolinha, ela continuaria em movimento e, como o senhor falou, ultrapassaria o próprio espaço a própria matéria da mesa. É isso? Se ela não tivesse uma força de reação aqui, essa bolinha ia descer. Se não tivesse nada exercendo uma força de reação, a bolinha não ia continuar caindo? Sim. Exatamente. Ah, então entra naquela parte, né? A única coisa que pode alterar o movimento é a força. Isso, nós vamos falar sobre isso. Tá? Bom, uma segunda experiência mental é a seguinte. Vamos supor que eu largo uma bola no espaço com uma velocidade constante, certo? No espaço, né, no vácuo lá, não tem ar, não tem nenhuma força contrária ao movimento, tá? Se essa bola aqui tiver a 200 metros por segundo, ela vai continuar em movimento para sempre, certo? Então, se não tiver nenhuma força agindo sobre essa bola, a somatória das forças que estão agindo sobre ela vai ser igual a zero. Quer dizer que o movimento só vai parar se eu tiver uma força que pare ela, alguma coisa que restrinja. Nesse momento que eu restringir essa bola a se movimentar, eu vou ter um desbalanço nas forças. Quer dizer que essa somatória de forças aqui, que está igual a zero agora, não vai ser mais igual a zero. Vocês conseguiram pegar a ideia? O professor, então, tipo assim, ele vai meio que acumulando velocidade enquanto vai subindo? Ó, nesse caso aqui, Antônio, você falou um negócio certo. Nesse caso aqui, ó, especial, eu estou falando de uma bola que está em velocidade constante, tá? Ele não vai aumentar a velocidade dele, ele vai ficar paradinho, certo? Paradinho não, né? Com a velocidade constante. E quando eu analiso essa bola, né, com velocidade constante, você concorda comigo? Lá no espaço, né, no vácuo, não tem nenhuma força influenciando o movimento dela? Sim. Porque não tem ar para fazer atrito, não tem uma parede para ela bater, não tem nada. Agora, se eu lá no espaço chegar e colocar a mão na frente da bola, não vai ter uma força contrária ao movimento dela que vai fazer ela parar? Vai. Uhum. Nesse caso, eu estou falando que ela estava em movimento constante, certo? Nenhuma força estava agindo sobre a bola. Quer dizer que a velocidade não ia aumentar nem diminuir. A partir do momento que eu desbalanceei esse equilíbrio das forças, né? A partir do momento que essa somatória não é mais zero, vai acontecer alguma coisa com essa bola. Ou ela vai parar, ou vai aumentar mais a velocidade. Conseguiu entender?
Pode seguir sim, professor. Obrigado. Agora, Eu tenho uma dúvida. o que você falou, Antônio, vai entrar na segunda lei de Newton. Pera um pouquinho. Pode falar. Então, tipo, eu tenho duas dúvidas na verdade. Se eu atirar no espaço, a bala vai continuar com a velocidade constante igual à velocidade inicial? Sim. E, por exemplo, se eu atirar no espaço, a bala vai continuar, digamos, a 600 metros por segundo. Se a bala acertar minha mão, ela ainda vai perfurar minha mão por causa da força ou ela não vai ter, tipo, nenhuma força? Ó, vamos parar para pensar, Enzo. Aí a força da mão dele não ia alterar a velocidade que a bala tá indo, professor? Por quê? Porque ela estaria esbarrando na matéria, certo? Exatamente. Não seria uma força sendo imposta em sentido contrário ao movimento da bala? Sim, só que, tipo, aqui na Terra, por exemplo, se eu atirar uma bala na minha mão, a bala vai perfurar minha mão até certo ponto. Certo. Se no espaço eu atirar e colocar minha mão, a bala não vai perfurar? Claro que vai perfurar, mas o que vai acontecer com a velocidade do corpo? Ela vai diminuir ou parar, porque tem a minha força agindo no sentido contrário. Exatamente. Ela pode diminuir, né? A gente vai ver lá em conservação de energia e tudo mais, né? Só que vai ser exercida uma força em sentido contrário. Vamos supor que essa tua bala aí, né? Ela está viajando lá a 600 metros por segundo, né? Em velocidade constante. E ela tem uma força dela lá, né? Que no momento mas aí já envolve energia, tá? Mas a sua mão vai tentar parar o movimento dessa bala aí que você atirou, tá? A partir do momento que tenta parar, não vai conseguir. Só que uma força tentou parar esse movimento. Parte dessa força Vai alterar. vai alterar, é claro, não tem jeito, vai alterar a velocidade. Ok? Entendi. Obrigado. Mas isso já envolve energia. A gente não está preocupado com isso agora, tá? Então, ó, a única coisa que vocês têm que lembrar da primeira lei de Newton é que um corpo fica em equilíbrio quando a somatória das forças que agem sobre ele é igual a zero. Ok? E quando eu falo de somatória, pessoal, são todas as forças que estão envolvidas no corpo, ok? No sentido aqui da bolinha, né? No caso da bolinha em cima da mesa, eu tenho uma força da gravidade, né? A força por conta da ação da gravidade e uma força de reação por conta da mesa. No caso da bola aqui, né? Andando no espaço, a gente não vai ter nenhuma força influenciando nela, né? Então ela tende a continuar em movimento retilíneo uniforme, velocidade constante. Tranquilo? Tranquilo, pode continuar. Tá. Então, ó, até agora a gente tratou sobre situações em que a somatória das forças que agiam sobre o corpo era igual a zero. Ok? Então, o corpo, até então, na primeira lei de Newton, o corpo estava em equilíbrio. Beleza? Bom, mas o que acontece quando a somatória das forças que está agindo sobre o corpo não é mais nula? O que eu falei lá para vocês, né? Quando acontece um desbalanço das forças, tá? Qual que vai ser a reação do corpo à aplicação de uma força externa ou desbalanço da somatória das forças? Esse daqui, pessoal, essa pergunta, né, é respondida pela segunda lei de Newton, ok? Bom, a segunda lei de Newton, né, vocês conhecem, já devem ter ouvido falar, força igual a massa vezes aceleração, tá? Então imagine se empurrando uma caixa com toda a sua força, certo? Você concorda que num primeiro momento, ela não vai sair do lugar. Você vai ter que vencer umas forças de atrito estático ali, aquele momento de inércia do corpo, você vai ter que vencer. Na hora que ele começou a se movimentar, você vai continuar empurrando com a mesma força. Essa caixa aí muito pesada vai começar a aumentar a velocidade e vai ter uma hora que, se você manter essa força, a caixa vai começar aumentar a velocidade, você vai ter que correr assim para empurrar a caixa. Vocês já fizeram isso? Já perceberam isso acontecer? Pode repetir um exemplo, por favor? Meio que a velocidade vai aumentando, né, professor? E por que Matheus, nós já vimos essa coisa de velocidade aumentando. Por que uma velocidade aumentava?
Por que a velocidade de um corpo aumentava? Por causa da sua aceleração. Da aceleração. Olha aqui o que tem na equação aqui da força igual a massa vezes aceleração. A velocidade de um corpo, pessoal, no caso aqui, né, de um corpo que está recebendo uma força externa aí, né, ela vai aumentar de um zero, né, do repouso, e ela vai aumentando de maneira linear, certo? Com uma inclinação, claro, né? Ela vai aumentando de maneira linear por conta, né, exatamente como o Matheus falou, dessa aceleração aqui, tá? Vocês estão vendo que a gente está começando a ter uma relação entre força e aceleração? Ó, se fosse uma caixa mais pesada, olha só, se fosse uma caixa mais pesada e você empurrasse com a mesma força, você concorda que a velocidade que você ia conseguir chegar nessa caixa ia ser menor? Concorda ou não? Sim. Sim. Sim? Então, olha só uma coisa. A velocidade aqui, menor não, né? Se a gente considerar o mesmo instante de tempo, vai ser menor. A gente vai conseguir atingir uma certa determinada velocidade, só que vai demorar mais tempo, tá? Então, olha só. A massa começa a influenciar na força que você está aplicando. Estão conseguindo perceber isso? Nossa, então tudo tipo... Tudo tem uma interferência. Isso. A gente vai estar percebendo, então, que a força é diretamente proporcional à massa e à aceleração, a massa do corpo e a aceleração imposta por essa força externa, tá? Então, esse exercício mental que nós fizemos aí exemplificou um pouco a segunda lei de Newton, tá? Ela que é a responsável por dar sentido ao conceito de força, fazendo uma relação com a massa e a aceleração. No caso aqui, pessoal, a massa ela acaba sendo um fator de proporcionalidade e tudo mais, certo? Quer dizer também que, né, a força é proporcional à massa e à aceleração do corpo, tá? Eu fiz uma simulaçãozinha aqui, ó, para vocês verem, tá? Como que acontece essa coisa de força igual a massa vezes aceleração. Olha só, ó, esse carinha aqui, ele está empurrando com uma força de 100 newtons essa caixa de 100 quilos, tá? Vocês vão perceber que a velocidade vai começar a aumentar, tá? Conforme o movimento acontece, ok? E a aceleração vai se manter constante, assim como a força, tá? Olha só. Vocês perceberam que num primeiro momento demorou para sair do lugar, aí na hora que começa a sair vai aumentando a velocidade até parar ali, né? Vocês perceberam? Olha só, ó, a força foi constante, olha aqui, ó. A força de 100 newtons foi igual o tempo todo, só que a velocidade foi variando, ó. Mais uma vez, ó. A força constante, a aceleração também, mas a velocidade variou. Certo? Bom, a gente pode perceber então, olhando esse experimento, que a primeira lei de Newton pode ser considerada como um caso particular da segunda lei de Newton. Por quê? Quando a força resultante que atua em um corpo é nula, a aceleração vai ser nula também, então não vai ter movimento. Deste modo, a partícula permanece em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Tá? Professor, só uma pergunta. Massa vezes aceleração é igual força, mas que força exatamente? A força externa agindo sobre o corpo. Ou se não, você pode pensar assim, num desbalanço de forças que estão agindo sobre o corpo. Essa força aqui, ó, Enzo, nada mais é do que um conjunto de todas as forças que estão agindo sobre o corpo. Você cancela algumas, né, e considera outras, tá? Cancela porque tem módulos e direções iguais, mas sentidos contrários. Então você cancela uma com a outra. Eu vou mostrar no próximo slide, né? E essa força aqui vai acabar sendo o resultado de um desbalanço entre todas as forças que estão agindo sobre o corpo.
Olha só, ó, vai ficar mais claro nessa simulaçãozinha aqui. Percebe que se um corpo, a mesma caixinha do slide anterior, está sobre a ação da gravidade, então a gente tem uma força por conta da ação da gravidade. Tranquilo? A gente viu na primeira lei de Newton lá. Para esse corpo, no eixo vertical aqui, né, no eixo Y, ficar em equilíbrio, ele tem que ter uma força de igual módulo, direção e sentido contrário à força-peso. Então, na vertical ele vai ficar parado, certo? Na horizontal aqui, ó, num primeiro momento, nós temos uma força de atrito que está nesse sentido contrário, né? Aqui está escrito força de fricção, tá? De mesmo módulo de uma força de atuação aqui. Então quer dizer o quê? Se essa força é igual a essa, mas com sentido contrário, e essa força é igual a essa, em sentido contrário, quer dizer que esse corpo vai zerar tudo. Concorda comigo? Zerou tudo. Aqui, ó. Aí, professor. Ah. Ó, a gravidade, nesse caso, seria tipo menos 9,8 e a força de reação seria 9,8? Não. Essa daí é a aceleração da gravidade. A aceleração. Tá? Olha só. Se você tem uma força aqui, ó, a gravidade é 10 metros por segundo. Ok? O módulo da aceleração da gravidade. A gente vai considerar 10 metros por segundo. Tá? Vezes a massa desse corpo, nós vamos ter uma força que a gente chama de força-peso. Ok? E sei lá, esse corpo aqui tem... Gravidade vezes massa é peso? Hã? Então gravidade vezes massa é peso? Força-peso. Força-peso? Força-peso. É uma força. Que é massa vezes aceleração. Certo? Então, supondo que esse bloco aqui ele tem 100 quilos, ou 10 quilos, vai? 10 quilos vezes a gravidade, que é 10, nós vamos ter uma força de 100 newtons para força-peso. Ok? Para esse corpo ficar em equilíbrio, quer dizer, para ele ficar parado na vertical aqui, ó, essa força de reação também vai ser de 100 newtons, mas no sentido contrário. Ok? Entendi. Agora, ó, vamos supor que o bonequinho não está empurrando ainda. Ele não está exercendo força nenhuma. A força de atrito aqui, ó, vai ser igual à força de ação que está tendo aqui, que é 0. Ok? Saquei. Se é uma igual a outra, mas em sentidos contrários, pô, 10 menos 10 quanto dá? 0. Quer dizer que a gente tem um equilíbrio aqui. A somatória dessas forças aqui é igual a 0. Beleza? Agora, em uma situação de desbalanço das forças, o movimento vai acontecer. Então, ó, eu vou dar o play aqui. Vocês vão ver a situação do menininho empurrando essa caixa. Ó. Olha só o que aconteceu. A partir do momento em que o menininho começa o movimento, a gente vai perceber que essa força de atrito já não consegue mais segurar a caixa aqui. Por quê? A força de atuação aqui do bonequinho, né, está sendo maior que a força de atrito cinético, e aí a somatória entre elas aqui na horizontal está causando essa força verdinha aqui de cima. A direção e o sentido dessa força, a direção é horizontal, sentido para a direita, quer dizer que o movimento vai acontecer da esquerda para a direita. Por isso que eu falo, pessoal, que só vai acontecer o movimento a partir de um desbalanço das forças. O bonequinho aqui exerceu uma força, né, que deu o desbalanço dessas duas que estavam agindo aqui, o bloco vai se movimentar. Ô, professor, então, olha, eu não consigo não pensar no sistema solar. Não, então, não pensa no sistema solar ainda. São outras forças agindo. Terra. Não. E... Não. Não pode, tá bom. Não. É aqui dentro. Aqui. Viu? É aqui calma. na Terra. Professor, a força de soma vai ser tipo sempre a mesma no quesito de tipo se eu estiver andando em retilíneo uniforme. A força de soma vai ser a mesma. Como assim força de soma? Força soma, essa é F soma que tá aí. Ah, tá. É F soma, tá.
Como assim ela vai ser sempre a mesma? Porque, tipo, eu comecei a empurrar a caixa. A força, a F soma, vai ser sempre a mesma ou ela vai poder ser como variável, tipo, aumentar ou diminuir? Ah, não. Nesse caso aqui, por enquanto, a gente vai ver a força sendo constante aí, ao longo do movimento. Entendeu? Tá? Ô, professor, aí pra levantar vai ser a mesma coisa, só que tipo, aí a linha horizontal vai ficar a mesma e a vertical vai mudar, não é? Você pegar essa caixa e eu não levantar entendi. ela. Eu não entendi, Matheus. Como que é a pergunta? Não, é tipo assim, ó. Antônio. Pegar essa caixa, em vez de empurrar ela, você levantar. Aí, tipo, a linha horizontal vai continuar a mesma, não vai mudar nada, só que a vertical que vai mudar, né? Exatamente. Nós mudamos o sentido da força aí, só isso. Ô Isaac, por que a gente não pode pensar nessa situação acontecendo lá no sistema solar? Porque no sistema solar eu tenho uma interação entre massas, tá? Quando a gente estiver estudando gravitação universal, você vai entender um pouco melhor do que eu estou falando. A gente volta nesse assunto aí. Só que lá na gravitação universal, a gente tem interação entre massas, tá? Não tem nenhuma força sendo aplicada nos corpos para eles ficarem girando, tá? Essa força que eu estou falando aqui da gravidade, ela está sendo exercida por conta da gravidade da Terra, que é a interação entre a Terra e a massa desse corpo. Ok? Ok, professor. Ô, professor, então podemos dizer que, tipo assim, a força externa que o bonequinho está exercendo sobre a caixa que vai tirar ela do equilíbrio que ela estava antes. Exatamente. A força altera o movimento, e no caso o movimento não é nenhum movimento, é repouso, certo, professor? Isso. Exatamente. Ok? Bom, Todo o corpo permanece em estado de repouso ou movimento, a não ser que ele seja alterado pela força. exatamente, por uma força externa. Ok? Deixa eu ver se Ok, tem professor. alguém. Não, deixa eu ver se tem alguém alguma dúvida aqui. Acho que não. Matheus, eu te cortei. Você ia falar alguma coisa importante? Não. Beleza, então vamos para o próximo aqui, ó. Segundo a lei de Newton, pessoal, ela também vai ser conhecida como a lei fundamental da dinâmica, tá? E nós estamos falando de dinâmica dos corpos, né? Sobre essa ação da gravidade, sobre a ação de forças externas, entendeu? Dinâmica, por sua vez, vai ser o estudo dos movimentos e suas causas, ok? Quando a gente estiver lá em gravitação universal, vocês vão ver que os movimentos dos corpos celestes, eles acontecem por uma interação diferente, certo? Bom, segundo a lei de Newton, tá claro? Sim, professor. Beleza. Então tá. Vamos para a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton, pessoal, ela é conhecida também como a lei da ação e reação, certo? E ela vai tratar sobre a interação mútua de partículas. Então, para exemplificar aí, eu considerei duas partículas em colisão, tá? As duas vão estar com massas idênticas, velocidades iguais, tá? Velocidades iniciais e velocidades finais. A colisão, nós vamos estudar a colisão também, mas por enquanto a gente só vai ver a ação e reação, a terceira lei de Newton aí. A colisão vai acontecer aí num curtíssimo espaço de tempo, o qual ganha o nome de instante de colisão, ok? Então vamos considerar esse primeiro caso aqui, ó. Nesse experimento, esses corpos, essas duas bolinhas, elas têm a mesma massa, tá? De 1 kg, e elas estão com velocidade constante. O que causou o movimento delas? Não sei. Nós só vamos estudar a lei da ação e reação, ok? Então, ó, elas estão em velocidades constantes. Essa daqui com velocidade de 1,5 metros por segundo e essa daqui com velocidade de menos 1,5 metros por segundo. Então, perceba, o módulo da velocidade é o mesmo, só que as direções são contrárias. Tranquilo? Direções não, os sentidos são contrários. Beleza? Bom, considerando que essas bolinhas aqui vão ter uma colisão completamente elástica,
O que vocês esperam que aconteça com as velocidades aqui? Alguém sugere alguma coisa? Elas vão para sentidos opostos quando elas se batem? Vão para sentidos opostos. O que vai acontecer com as velocidades, hein, Matheus? Você sabe? Vão ser alteradas por causa que foram, tipo, como elas bateram umas nas outras, a inércia falou, né, a primeira lei, vai alterar a velocidade e vai diminuir. Ou parar. Vai ter uma hora que vai chegar na velocidade zero, não vai, professor? Vai bater, ele vai ficar em velocidade zero. Mas então, né? Elas vão... Calma. Ó, pelo que eu tô conseguindo... Eu acho que o corpo, na minha opinião, o corpo... eu acho que o corpo vai ficar em repouso. Pode falar, perdão, te cortei. Dependendo da força que foi exercida pelos negócios, eles vão se encontrar e vão ir pra trás até ficar em repouso. Mas aqui, eu não tô falando de força, eu tô falando de velocidade. Então eu não sei. E tô falando também que a colisão vai ser elástica. O que vocês acham que vai acontecer com esses corpos aqui? Na hora que eles baterem, eles vão voltar pro mesmo, tipo, pelo sentido oposto, né? Na hora que elas baterem, elas voltam. Vamos ver o que vai acontecer? Olha aqui. Olha o que aconteceu com as velocidades. Essa daqui... o que você está querendo dizer, professor? Isso. O que acontece, pessoal? Nesse caso aqui, nós vamos ver lá em colisões, tá? Nesse caso aqui, num primeiro momento, a gente tem um momento linear, né? O momento linear desse corpo mais o momento linear desse corpo. E num segundo momento, a gente tem que ter o mesmo momento, porque a gente tem que ter conservação desse momento linear, certo? Se eu tenho que ter conservação do momento linear, eu vou ter que os corpos têm mesma massa, né? E as velocidades para conservar o momento linear, elas vão ter que intercambiar entre elas, ok? Essa é uma das implicações da lei de ação e reação. Agora, ó, uma segunda situação. Essa foi a primeira situação. Uma segunda situação, ó. Vamos supor que também essa colisão aqui é uma colisão de dois corpos que vai ser completamente elástica, tá? Pensa como sendo duas bolas de sinuca batendo uma na outra, ok? Esse primeiro corpo aqui está com uma velocidade de 1,5 metros por segundo e esse daqui está parado. Se é uma colisão completamente elástica, o que vocês sugerem que vai acontecer? O que alguém sugere? Eu acho que a bolinha vermelha vai ficar com velocidade igual a zero e a bolinha verde vai passar até a velocidade dela. A bolinha... É mais ou menos o que ele falou. A bolinha vermelha vai entrar em contato com a bolinha verde, aí a bolinha vermelha vai ficar mais ou menos onde a bola verde está, e a bola verde vai no sentido oposto, no mesmo sentido que a bolinha vermelha estava indo, com uma velocidade um pouco menor. Não, a gente tem que considerar que não está tendo dissipação de energia. Então vai na mesma velocidade. Beleza. Então, a colisão completamente elástica não é mais ou menos o que ele falou, é exatamente o que ele falou, né? Vamos ver o que acontece, ó. Mais uma vez, pessoal, se vocês perceberem, nós tivemos conservação do momento linear. Momento linear é só um nome bonito, né? Não é um nome bonito, é o conceito, né? Por trás aí do movimento, ok? Influenciado pela massa do corpo. Nós vamos ver mais para frente o conceito de momento linear. Só que eu quero que vocês prestem atenção agora é que as interações entre as partículas que estão acontecendo aqui, né? Num primeiro momento a gente tem o momento linear igual a 1,5 e ele tem que ser conservado depois da colisão. Então, ó, pimba, conservou depois da colisão, ok? E tem mais uma terceira situação, que é uma situação em que a colisão não é elástica, ela é inelástica. É como se eu colocasse um chicletinho aqui, ó, na face da bolinha 2 e batesse com a bolinha 1 aqui. O que vocês acham que vai acontecer com a velocidade desses corpos? Uma vai ficar ao lado da outra? Vai ficar do lado da outra. E a velocidade? Ambas com velocidade zero? Velocidade zero. Vai ser tipo o mesmo caso da mesa e da bola?
Velocidade zero. Ó, se essa está com 1,5, essa daqui tem uma massa igual a 1, essa também uma massa igual a 1. Eu vou colar essa bola nessa. As duas vão ter a mesma velocidade. Mesma velocidade, mas a massa do sistema vai aumentar, né? O que vai acontecer com a velocidade? Eu achava que ia zerar, mas você falou que não ia zerar. Não, a massa vai aumentar. O que vai acontecer com o sistema todo? Não sei. Vai começar a correr mais devagar. Correr mais devagar? Quanto? Eu chutaria meio metro. Porque aí a bolinha 2 vai pegar metade da bolinha 1. Boa! Aí a velocidade. Boa! Se eu dobrei a massa, eu tenho que dividir por 2 a velocidade. Olha aqui o que vai acontecer. Beleza? Tranquilo, pessoal? Nós vamos ver colisão. Mas entendi. Nós vamos ver colisão com bastante detalhes um pouco mais para frente, tá? Bom, então para resumir, né, a lei da ação e reação, que trata sobre a interação dos corpos, né, ela nada mais é, pessoal, do que essa interação de forças, né, acontecendo, né, como no caso dessa moça aqui empurrando essa parede. Se ela está empurrando com uma força de 5 newtons, para a parede ficar no lugar que ela está, a parede também tem que ter uma força de reação de 5 newtons. Se a moça empurra com uma força maior do que a força que a parede consegue exercer de reação, o que vai acontecer com a parede? Vai quebrar. Vai cair. Vai cair. Se a parede aguenta uma força de 200 newton e a mulher aplica uma força de 250, a parede vai cair, tá? A mesma coisa acontece... Calma, mas uma pergunta. Se a parede aguenta 5 newtons e eu exercer 5,000000001, aí a parede vai cair? Ou é uma força insignificante demais? Não, tem que cair. Pela teoria, tem que cair. Teve desbalanço das forças. A parede não aguentou, ela tem que cair. Não é 0,0000001 que vai segurar essa parede, não. Em tese, hein? Em tese. Nós não estamos falando de números tão pequenos assim. Mas em tese, não. Vai cair a parede. Certo? Entendi. Tá, valeu. Tá? A mesma coisa acontece, pessoal, no sentido, na direção vertical aqui, ó. Se uma pedra está parada no chão, a gravidade está contribuindo para que uma força seja exercida nesse sentido e o chão está exercendo uma força de reação para cima. Ok? Ok. Entenderam aí o que é força de ação e reação, né? Interação entre corpos, ação e reação? Aí, por exemplo, professor, para levantar essa pedra, eu teria que exercer uma força maior do que a força de reação do chão que está puxando a pedra. Na verdade, você teria que exercer uma força maior, se você quer erguer, né? Você tem que exercer uma força maior do que essa daqui que está puxando para baixo. Quem está puxando para baixo aqui? Gravidade. A gravidade. Então você tem que exercer uma força maior do que a força de gravidade. Aí junta o peso da pedra e o tanto que você consegue levantar também, né? Tipo, a força que você tem que fazer para puxar. E juntando esse peso da pedra, o que eu falei que é? Um pouquinho. Força-peso. 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 Nós vamos falar de força-peso com mais detalhes na próxima aula, tá? Que aí a gente vai começar a aplicar as leis de Newton. Porque agora é tudo conceitual, é muito difícil de entender. Vamos aplicar... Professor, eu tenho uma dúvida muito... Assim, ó, a gravidade aqui na Terra é constante, né? Uhum. Vai ser sempre... Então, para eu fazer alguma coisa, se soterrar mais na Terra, eu precisaria fazer a gravidade ser maior que a força de reação? Se soterrar na Terra? É tipo... Não, eu não sei explicar. É tipo fazer a coisa cair. Entrar na Terra? Isso aí mesmo. Você tem que aumentar. Ó, vamos supor assim, né? Você tem essa pedra aqui. Vamos supor que você tem essa pedra. Aí ela tem uma massa de 100 quilos, por exemplo, tá? Pode ser? Pode ser. Tá. Aí, sobre a ação da gravidade, a força dela vai ser de 1000 newtons, certo?
que é vezes 10, né? Sim. Tá. Aí, o chão aqui, ele vai exercer uma força de reação, que vai ser de quantos newtons? Vai ser 1000 newtons, só que pra cima. Pra cima, beleza? Bom, vamos supor então que você aumente muito a força da aceleração da gravidade. Não vai mudar, concorda? Uhum. Tá. Vamos supor que você aumente muito a massa de um corpo. Muito. Deixa ele muito denso, muito pesado mesmo. Muito pesado. O que você acha que vai acontecer com essa pedra aqui? Ela vai sair furando a terra, será? Não. Não. Acho que não. Não, né? Isso daí nós vamos falar entre interação de corpos muito massivos também nos próximos capítulos, que vai ser lá em Gravitação Universal. Então seria conforme, vamos colocar entre aspas, a massa da pedra, a força e peso da massa da pedra aumentar, a força exercida tanto no chão, tanto pela gravidade vai ser proporcional, as duas vão seguir, vão entre aspas, aumentar juntas, para impedir que... Eu também pensei nisso. Opa, claro. São proporcionais. Isso, tem que ser proporcional, né? Porque para a pedra estar em equilíbrio, a gente tem que ter a somatória das forças igual a 0. Então, eu posso dizer que é fisicamente impossível para essa pedra sozinha cair na terra até o centro dela. É. Sozinha ela sozinha, que bonitinha, parada aqui, ela nunca vai chegar lá no centro da Terra, não tem jeito. Ela vai ficar aí de boa equilibrada. De boa equilibrada. Quem que falou isso? Sendo proporcional em ambas as forças. Isso. É. O Matheus falou que elas vão ficar em equilíbrio, né? É, de boa equilibrada. De boa equilibrada. E deixa eu perguntar uma coisa para vocês então. Quando que a gente quer que uma coisa fique equilibrada, tranquileba e não se movimente nunca? Quando a gente quer que ela fique parada. Então, mas em que aplicação que vocês veem isso? Duas forças, dois pesos iguais na primeira lei de inércia. Olha, professor, falando aqui pra você, a caneca em cima da minha mesa, a própria gravidade pra gente não sair voando por aí. Não seria bom que uma ponte ficasse parada? Sim. Porque não vai quebrar tudo. Aonde que a gente vai aplicar equilíbrio de forças? Um exemplo prático. Uma casa. Num pilar de uma casa, por exemplo. Pilar de uma casa. Na caneca que tá em cima uma da minha ponte. mesa. Na caneca que tá em cima da sua mesa, pode aplicar. Pode tirando, entendeu? Ele quer falar mais aquela tá cheia de líquido, aí vai começar a voar. Mas eu quero falar coisas práticas, viu, Enzo? Para vocês entenderem por que o equilíbrio entre forças é tão importante para o nosso dia a dia, né? Numa ponte eu quero que ele esteja em equilíbrio, porque se tiver desbalanço entre forças aqui, a ponte vai cair. Entendi. Tudo bem? Só uma última dúvida antes de você prosseguir, por favor. E um cenário hipotético, tá? Só um cenário hipotético, eu não sei se eu vou falar a verdade. Digamos que uma pedra exerça maior gravidade do que a Terra. Ela começaria a escavar entre aspas, para o núcleo? Cara, você tem umas suposições... Olha, você tem umas suposições interessantes, viu, Enzo? Se uma pedra tiver uma massa maior do que a da Terra, o que você acha que pode acontecer? Professor, eu falei gravidade, aí massa eu não sei também, né? Então. Pensa direitinho, uma hora você me manda uma mensagem e fala assim, pô, Raul, um corpo mais massivo do que a Terra vai exercer uma gravidade sobre ele, vai ter uma interação aí. Vai pensando, depois você me fala. Então, pessoal, só para concluir, tá? A terceira lei de Newton completa o conjunto de leis que estabelece as bases das relações entre força e movimento para referenciais fixados em sistemas em repouso ou movimento retilíneo uniforme. Ok? Portanto, nós podemos exemplificar a terceira lei de Newton com a seguinte frase. A toda ação corresponde uma reação de módulo igual e sentido contrário. Ok? Beleza, pessoal? Sim, professor. Dá pra ver que a terceira lei tá meio que as outras primeira e segunda estão meio que interligadas nela, né? Cara.
As 3 leis de Newton... Só sem falar das outras, porque quando a gente estava comentando na primeira, consequentemente a gente já estava comentando a última, e quando a gente comentava a segunda, a gente comentava a primeira e a terceira, não tem como falar de uma apenas. As 3 leis de Newton, vocês vão perceber que quando na próxima aula, quando a gente começar a aplicar essas leis de Newton, não tem como a gente falar de uma lei separada. Falar de uma lei de Newton separada são só coisas bem hipotéticas, sabe? Não tem muito sentido. Porque quando a gente fala, por exemplo, ação e reação. Uma força de 5 newtons de intensidade causa uma reação de 5 newtons. Bom, mas eu estou falando da segunda lei de Newton aqui, do conceito de força. Estou falando sobre reação. E se as duas forças estão em equilíbrio, se todo o meu sistema vai estar em equilíbrio, eu estou falando da primeira lei. A primeira lei. Tá? Então, é isso que vocês têm que ter em mente, né? Vocês têm que saber cada uma das 3 leis separadamente e desse jeito mesmo, saber combinar as 3 leis. Olha, nesse caso aqui, eu estou tendo as 3 leis ocorrendo. Nesse caso aqui, eu estou tendo as 3 leis ocorrendo. Só que, com vistas para a terceira lei, eu estou vendo uma ação tendo uma reação. Com vistas para a segunda lei, eu estou vendo que essa pedra aqui, por conta da massa dela e da aceleração da gravidade, gera uma força. E por conta da primeira lei, eu estou vendo que essa pedra aqui está em equilíbrio, porque a somatória das forças que estão agindo sobre ela é igual a 0. E, professor, mesmo se essa pedra aumentasse de tamanho, a força exercida também pelo chão seria proporcional, certo? Eu quero que vocês façam esse exercício mental. Eu não vou falar. Isaac, aumenta muito essa pedra. Muito, muito. Mas uma massa muito maior que a da Terra. E tenta imaginar o que acontece. Professor, a força exercida por ela ia fazer ela sair da... como é que eu vou explicar isso? Ia fazer ela cair não sei como falar isso, cair do campo gravitacional e sair vagando pelo espaço, tipo quando a gente lança a bola e ela vai andando infinitamente? Nossa, olha, eu acho que esse questionamento que vocês fizeram foi feito lá por Newton quando ele estava estudando ou tentando formular as leis da gravitação universal. Viu? Foi uma observação interessante. Mas eu quero que vocês parem para pensar. Fica como exercício para a turma inteira. O que vai acontecer se eu aumentar tanto a massa de um corpo, né? E como é que ele vai interagir com a Terra aí? Né? Professor, calma. Galera, quer falar. Pode falar. Só me diz uma coisa.